Vamos orar nessa manhã. Ah, não, já está. Amém. Vamos orar? Valéria, para o Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nesta manhã te rendemos graças por essa oportunidade, meu Senhor, de termos deitado, dormido, Pai amado, acordado, levantado, estamos aqui na tua casa. Obrigado pela vida, obrigado por mais uma oportunidade, meu Senhor. Entregamos essa escola amiga nas tuas mãos, Senhor, cada classe, professores, meu Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, e venhamos aprender mais e mais de ti, Senhor Jesus, fica Sim, meu Pai. Senhor, vem trazer segurança, que o Senhor já chegou, ser conosco, para a tua igreja, para o teu povo, nesta manhã, meu Pai amado, é que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lição 11. A visão do tempo e o milênio. Texto áureo com a igreja. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Verdade prática. O traje da santidade divina traz descrição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Ezequiel 43, do 1 ao 9. Vamos lá. Ele então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que eu vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face estava ao lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Como o seu lugar perto do meu lugar, e a sua ombreira junto ao meu rei, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. O 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Pai querido, nessa manhã, Pai amado, eu te rendo graças, meu Senhor, porque, Pai amado, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de aprender de Ti. Pai amado, aqueles que já estão aqui, meu Senhor, cuida, aqueles que estão a caminho, guarda, Pai querido, e que nessa manhã, Pai amado, Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, Pai querido, tanto das crianças que irão aprender, Pai amado, quanto dos adultos, Pai amado, para que não venhamos pecar contra Ti, Pai querido. Que o Seu Espírito Santo venha alegrar os corações nesta manhã, Pai querido, e que venhamos sair daqui nutridos pela Tua palavra. É o que eu te peço no nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Podem sentar, uma boa aula a todos. As crianças hoje estão com a professora Letícia. Ah, é, tia Letícia, não esqueço disso. Amém, irmãos? Vamos lá? A paz do Senhor a todos. Nós estamos na lição que vai falar
sobre agora a restauração completa. Nós vemos aqui, ó, Ezequiel, ao decorrer do trimestre, ele vem, não só ele, né, como outros livros, nos ensinando uma coisa. Primeiro, que aonde há pecado, a glória de Deus ela não habita. E ali nós aprendemos ao decorrer das lições que a glória de Deus, o que ela faz no meio do templo, ela sai. Então hoje, na lição de hoje, nós vamos ver que Ezequiel, ele nos mostra como o nosso Deus ele é maravilhoso. Porque pelo caminho em que ela saiu, o próprio Deus mostrou que um dia ela voltará. E assim, irmãos, muitas vezes é na nossa vida. Às vezes, os nossos erros, Deus vai dar a oportunidade de corrigirmos para que tudo venha a ser restabelecido. Então, irmãos, lembre que aquele versículo sempre fala comigo: da maneira que vos medir, assim vos será medido. Então, aqui é um aprendizado muito grande, já desde o início, em que Deus, ele mostra o próprio Ezequiel, que foi pela porta oriental. Lembra que a Bíblia fala? Que o Espírito, a glória de Deus, ela saiu pela porta oriental, o caminho do leste. Nós já estudamos aqui sobre as portas, não sei se os irmãos lembram sobre isso. Foi nas terças-feiras que eu trouxe um estudo sobre as portas de Jerusalém. E a porta oriental ficava no caminho do leste, ou seja, um caminho que era virado para o Oriente. O que vinha do Oriente? O que ele lembrava do Oriente? O Egito. O que ele lembrava do Oriente? Todos aqueles anos de servidão, vamos dizer assim, a própria Satanás, porque pisava em cima dele. Lembra alguém? Quantos anos que ficou no Egito? Alguém lembra? 400 anos. 400 anos sendo ali esmagados. E olha que eles eram a maioria. Tá? Porque chegou um tempo em que o povo de Deus cresceu tanto e teve uma ordem. Alguém lembra qual foi a ordem? Alguém lembra qual foi a ordem que foi dada? Para matar o quê? Os primogênitos. Porque, irmãos, mesmo enquanto estamos sendo assim, amassados, pisados, Deus dá uma oportunidade para que a gente venha o quê? Crescer. Então, como diz aquele hino, né? Da raiz. Por fora, galera, pode parecer nada, mas enquanto a terra está seca, por fora nós estamos crescendo por dentro. Então Deus vai dar a oportunidade a gente. Então a lição de hoje ela vai mostrar o início da restauração. Amém? Introdução. Vamos lá. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem as ameaças e os castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Olha, presta bem atenção. O que adiantava o Senhor restituir Israel exteriormente se o espiritual ainda estava ruim? Então, o primeiro passo que a gente vai aprender hoje, para que a restauração exterior ela venha a acontecer, primeiro qual é que tem que ser feita? A interior. Então, Deus cuidou primeiro de cuidar do lado espiritual. Deus cuidou primeiro de cuidar do lado sentimental, porque, irmãos, não adianta você querer pregar para alguém, salvar alguém com o teu espiritual destruído, com o teu sentimental destruído. Como é que você vai falar de amor se você não está sentindo amor próprio, irmão? Como é que você vai falar de bondade se você mesmo não sente a bondade? Então, primeiro Deus ele vai reconstruir interiormente Israel, para depois o exterior. Irmãos, a Bíblia fala que um coração alegre formoseia. Deus primeiro tem tratado de trazer alegria a certos corações, para depois que eles venham começar o que, irmãos? Porque, irmão, um sorriso contagia. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas um sorriso de manhã, quando você está tendo um dia ruim, contagia. Você vê alguém sorrindo para você, você chega lá, você pode não estar feliz, mas aquela energia do sorriso, ela começa a te contagiar e você, não, peraí, vamos mudar esse negócio. O sorriso contagia. Então, primeiro Deus tratou
vamos dizer assim, ser um psicólogo, de ser realmente um pastor, de cuidado espiritual de Israel. O que Israel tinha que fazer, como foi sendo feito gradativamente? Primeiro, acabar com a idolatria. Porque, irmãos, uma das piores, se não o pior pecado é a idolatria. A gente fala que não existe pecadinho e nem pecadão. Mas se você parar para analisar a idolatria, o primeiro objetivo da idolatria é tirar o lugar que é para Deus para dar ao outro. Irmãos, quando se tirar Deus do lugar dele, você pode ver que quando isso acontece, Deus trata logo de levantar um profeta para falar. Deus trata logo de trazer o recado, e isso vem acontecendo ano após ano no meio de Israel. Então, veremos a partir de agora que o epílogo da revelação de Ezequiel é longo e ocupa os capítulos 40 a o quê? 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do tempo, sendo parte das promessas divinas e de restauração. Porque quando Deus quer restaurar alguém, você pode reparar que a primeira coisa que Deus faz é, primeiro, voltar para o lugar de adoração. Irmãos, quando o povo de Israel saiu cativo, os babilônicos, a primeira coisa que eles faziam foi assim, cadê aqueles louvores que vocês cantavam? Cadê os hinos que vocês cantavam? Cadê os salmos que vocês falavam? Porque o povo de Israel, nós, somos conhecidos que mesmo no meio da batalha, a gente está louvando. Mesmo no meio da guerra, a gente está adorando ao Senhor. E aí chegou um ponto, Sérgio, que eles já não tinham nem mais querer louvar, porque primeiro, lembra, o templo havia sido destruído. O orgulho da nação, o templo de Salomão, estava ali, pedra sobre pedra. E aí quando chega no caminho, eles começam a ouvir a certas coisas, ou seja, o inimigo debochar, porque o inimigo debocha, não debocha, mas o inimigo debocha. Cadê agora? Cadê aquela mulher que pulava? Cadê aquela Giovana que botava a mão e orava? O inimigo debocha. E aí o que o povo fez? Pegou as suas armas e penduraram aonde? Isso é verdade, irmão. Isso aconteceu. Então aqui nós começamos a ver que Deus começa a tratar. Opa, peraí. E para estar de pé tem que estar adorando. Não adianta você querer estar de pé sem ter adoração a Deus. Você tem que voltar, irmãos. Deus começa a botar de novo o pavio para fumegar. Começa a dar sopro. Lembra, meu filho, que os ossos estavam lá no chão, Sérgio, 37 fala sobre isso. Enquanto não houve espírito, eles continuavam lá. Então Deus trata de trazer de novo o espírito da vida para a nossa vida, trazer sentido para a nossa vida. E a gente começa a lembrar, irmão, como é bom adorar o Senhor. Chorar na presença de Deus é bom. Sorrir na presença de Deus é bom. Passar luta, irmãos. Ninguém quer passar luta, mas quando passa com Cristo é gostoso. Por quê? Tu vê milagre, irmão. Tu vê que não tem condição financeira, mas tem arroz, mas tem feijão, está faltando roupa. Tu começa a ver isso e fala assim, gente, como é bom estar na presença de Deus. O próprio Davi fala, olha, é tão bom que se fosse possível, eu nem saía. Ficava todos os dias da minha vida onde? Na casa do Senhor. Você está entendendo? É coisa leve. Você entra aqui com às vezes um jugo, você sai daqui leve. Porque é gostoso. Quão bom e quão suave. Quão bom e quão suave. Os irmãos ficam em união. Então você vê que tudo isso aqui, primeiro, para que tudo isso venha a acontecer, o lado espiritual, onde a pastora Equilino trouxe na última lição, ele tinha que haver o quê? Restabelecido. Para que a restauração exterior de Israel, que está apontando para o milênio, venha a acontecer, o espiritual devia estar o quê? Restaurado. Amém? Primeiro, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência. No início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1, a linguagem é a mesma da visão do caminho do capítulo 8, quando o profeta foi levado em... Presta bem atenção, irmãos. Quando o profeta foi levado em espírito. Lanço aqui uma pergunta aos irmãos e preciso que os irmãos me respondam.
O que para vocês é ser levado em espírito? Ser arrebatado? Uma boa. Varões, o que para você é ser levado em espírito? Sonhos. Isso aqui nós vemos que deve ser levado a algo, isso. Isso aqui nós vemos que é uma forma literal. Você quer ver uma outra forma literal da Bíblia, mas que não é dizer em espírito? Chegou a minha palavra do Senhor dizendo, desce a casa do... Se você parar para analisar, os estudiosos dizem que o capítulo 18 de Jeremias e o 37 de Ezequiel são ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Visões diferentes, mas com o mesmo sentido. Uma mostra ossos sequíssimos. Outro mostra o quê? Um vaso que se quebrou. E não é a mesma coisa. Então você vê que é uma forma literal de mostrar. Que Deus já leva ele em espírito, em sonho, em revelação. Quem nunca teve sonho em revelação? Quem aqui já teve sonho em revelação? Levanta a mão para a gente poder ter uma ideia. Que Deus já mostrou algo que ia acontecer no sonho e na vida real aconteceu exatamente o que estava no sonho. E você fala, caramba, Deus me revelou. Então o que estava acontecendo com Ezequiel? Era uma revelação. Então aqui vem dizer, ó, que o profeta foi levado em espírito para o templo de Jerusalém. Mas peraí, o templo não havia sido o quê? Destruído. É uma revelação. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Vamos lá. A porta oriental do templo. Verso. Então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente. O que eu falei aqui sobre o Oriente, irmãos? O Oriente é onde castigava eles. E ali, se você parar para analisar, era uma das portas principais que havia no templo. E aí ele dizer que por aquele caminho, onde a pastora aqui trouxe na lição, foi onde a glória de Deus ela sai. E a glória de Deus, quando ela não sai assim, ó. Ela vai saindo gradativamente. A Bíblia dizer que ela estava no Santo dos Santos, passou para o lugar santo, do santo foi para o átrio, do átrio saiu pela porta oriental. Então você vê que agora Deus dá a oportunidade para o profeta Ezequiel ver que da mesma maneira que ela foi, um dia ela vai. Amém? Da mesma maneira que ela foi, irmãos, um dia ela vai. Atos 1. E os discípulos com os olhos fitos no céu, olhando para o céu, viram Jesus ascendendo ao céu. E o que os anjos disseram para eles? Varões galileus, da mesma maneira que vos viram o Senhor subindo aos céus, um dia ele... Ah, irmão, só olhando que já está pulando. Da mesma maneira que vimos Jesus subir, um dia ele vai... Aqui, irmãos, olha Jesus lá no livro de Ezequiel aparecendo. Jesus vai voltar quando houver a restauração, ou seja, a igreja foi arrebatada. A Bíblia diz que toda língua vai confessar, todo olho virá, todo joelho irá se dobrar. Então isso aqui, Ezequiel, é vamos dizer assim, uma flecha apontando para Cristo que iria vir anos depois. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços, dimensões, mas só no capítulo 43, do 1 ao 12, que aparece a glória. Irmãos, olha que interessante. Deus ele é tão cuidadoso que Deus vai mostrar as áreas, as dimensões, vai mostrar toda a planta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção. O que adianta tudo isso se não houver a planta? Capítulo 43 é a cereja do bolo. O que adianta ter um templo lindo e maravilhoso, uma casa linda, gigantesca, 500 quartos, mas se não tem presença de Deus? Se o cara não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, se ele não tem paz na família, o que adianta, irmãos, isso tudo? Deus está mostrando aqui, olha, o templo vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas o mais importante é o que está para retornar, que é a glória. É por isso que quando eles estavam lá, era o livro de Ageu,
quando está sendo reconstruído o templo, agora o templo de Zorobabel, estão lá chorando, meu Deus, e agora? Primeiro que a gente começa a falar, olha, quem entre vós, primeiro que já era uma outra geração, vocês nem viram o templo de Salomão, vocês estão se lamentando. Entenda, o papai está falando que agora, dessa segunda casa, ela pode ser menor em tamanho, pode ser menor em riqueza, pode não ser formosa como era aos olhos humanos, mas a glória da segunda casa, ela vai ser maior. Imagina Ageu falando isso. Irmãos, vamos fechar nossos olhos e tentar voltar lá no templo de Salomão. Você imagina o templo de Salomão como que devia ser lindo. Alguém já viu na Record o templo de Salomão que foi feito aqui no Brasil? É lindo demais, hein? Você imagina lá atrás. A Bíblia vai dizer, pastor Aguinho, que até os panos que estavam lá dentro foram separados por Deus. Até as ofertas que chegavam lá, Deus que tocava para poder ser entregue as ofertas. Estudiosos vão dizer que o que tinha dentro do templo de Salomão, se fosse trago hoje financeiramente, era em torno de 7 bilhões de dólares. Só em riqueza. E aí, nós vamos pensar, tudo isso. Quer dizer que na inauguração do templo, quando Asaf começa a tocar, a glória de Deus desce. A Bíblia vai dizer que de longe, Sérgio, podia fazer o quê? Podia ver. A Bíblia vai dizer que os ministros de louvor não conseguiam ficar como, pastor? Em pé. Isso, tempo de... Agora Ageu chega, irmã Maria, falando assim, ó, a glória da segunda casa, ela vai ser... Então tu não imagina, se no templo de Salomão as pessoas não conseguiam ficar de pé, irmão, você acha que a gente ia ser arrebatado? Então você imagina, para Deus, irmãos, nada disso aqui, irmãos, isso aqui, ó, vai chegar um tempo que vai ficar, eu vou subir, os irmãos vão subir, isso aqui vai ficar, irmão. Que adianta ser lindo, formoso? Claro que a gente quer uma igreja linda. Quem sabe daqui a pouco não chega os ar-condicionado pra gente, ficar na escola dominical, sair no fresquinho. Irmãos, para Deus tudo é possível. Aquele cantor, aquele que morreu de Zé, milionário, ele fez uma casa não, ele fez um castelo com mais de 100 quartos e está abandonado só embaixo de todos os matos tomando conta. Fala para mim, irmão. Morreu, pastor. Na cultura egípcia, disse que ele levaria com ele. Está lá até agora. Então, presta atenção, irmãos. Tudo isso aqui vai ficar, é perecível. Mas o que João, Pedro, Tiago, Mateus falavam do reino que eu digo? A traça ela não pode pegar. Não vai ser corroído. O que adianta, irmãos? Ele fala, o que adianta o homem guardar o que na terra certa? Aí começa, a Bíblia faz sentido na minha e na tua vida. Ele vai falar assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. E aí pergunta, olha para o teu irmão que está nessa manhã, pergunta para ele, aonde está o teu coração? Irmão, se o nosso coração estiver na presença, isso aqui vai ficar, irmão, a gente não vai ligar para isso aqui não, sério. A gente vai pensar nas promessas que Deus tem feito para nós nessa manhã. Então, como é importante, como começa a fazer sentido? Ezequiel 43, fazendo sentido numa promessa do arrebatamento. Olha só. Então, por isso que é importante a gente ler a palavra com a vontade de querer entender. Falar, Senhor, abra o meu pensamento. Abra o meu entendimento, porque a Bíblia, toda ela, aponta para um nome. Qual é? Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele está presente no verdade. Eu não preciso ter teu coração, se seu tesouro está aqui na terra, porém o meu está guardado lá em cima. Aí, aonde está o nosso tesouro? Aonde está guardado o nosso tesouro? Amém? Vamos lá. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar da mesma porta. Irmãos, eu já vim dizendo isso aqui.
Servimos um Deus tão misericordioso que, às vezes, da maneira que nós erramos, do jeito que erramos, Deus vai dar oportunidade para poder acertar o erro. Vamos lá. Jesus estava lá, vou dizer assim, prestes a passar por uma situação muito difícil. Vamos conjecturar que todo mundo é pregador. Aí Pedro chega e fala: não, mestre, estou contigo. Você reparou que a gente tem os amigos assim? Estou contigo. Mas na hora que o negócio aperta, irmão, o que acontece? Mas Pedro, a gente não pode jogar Pedro não, vai. Vamos lá. Eu postei um negócio no status essa semana, não sei se vocês não viram. É uma praia com várias pedras lindas, aquelas pedras do mar. Aí estava uma frase assim, ó: guarde a tua pedra, porque uma hora é o teu castelo que pode nascer. Então, porque irmão, na hora de lançar a pedra, a gente vai lançar à vontade, mas quando é conosco, a gente quer logo a defesa, né? Mas vamos voltar à lição. Pedro chega para Jesus e fala assim: não, Senhor, estou contigo. O que Jesus fala para ele? Pedro, hoje mesmo tu me negarás quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Mais à frente, o próprio Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, temarei minha. Tu me amas, Pedro? O que Pedro responde? E o que ele responde para Pedro? Então, apacenta. Alguém lembra quantas vezes foram ditas? Da forma que Pedro errou, Jesus deu oportunidade para Pedro. Muitas vezes, pastor, aqui da forma que nós fazemos, Deus vai dar oportunidade. Ah, Senhor, por que está tanta luta? Quem sabe não seja no meio da luta que Deus está dando oportunidade de correção. Jacó tinha que chegar em tal lugar, sério, mas ele tinha que passar perto de onde estava o seu oportunidade de acerto. Irmãos, por falta de pedir perdão, vai ter gente deixando de herdar o céu. Por falta de reconhecer que errou, vai ter gente deixando de herdar o céu. Por falta, às vezes, muitas vezes, de dar um abraço, falar: cara, desculpa. São amizades sendo quebradas. Casamentos, né, pastora? Deixando de estar, alianças se dissolvendo por falta de conversa. Irmãos, que venha ter nessa manhã ânimo para que venha se acertar as coisas. Porque você imagina, irmão, você e seu cônjuge, você e seu amigo que estão anos e anos na presença do Senhor, um sobe, o outro não, por causa que não expressou o que tinha que expressar. Porque não falou o que precisava ser falado. Porque, lembra, irmãos, nem sempre o que você falar, a pessoa vai entender. Eu pergunto se entendeu o que eu quis dizer. Vamos se acertar, vamos conversar, vamos botar as coisas as claras, as limpas. Porque é necessário, irmãos. Deus, ele faz assim conosco. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção aonde? E o que o seu retorno será pelo mesmo? E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está, o que, irmãos? Ao oriente da cidade. Então, irmãos, tudo isso aqui tem até uma arte ali, não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar, que o que refere-se à glória de Deus. Você vê que tem um homem, porque o próprio Ezequiel chega aqui e diz que quando a glória de Deus entrou de novo no templo, homem. E quem vocês acham que é esse homem? Daniel, livro de Daniel, descreve 3 homens valorosos que foram lançados numa fornalha ardente. Aí o rei, cheio de seu furor, seu poder que ele achava que tinha, mandou aquecer quantas vezes a fornalha? 7 vezes mais. Então, se o negócio já era quente, ficou muito mais quente. Aí, quando os homens foram lançar a fornalha, o homem com o seu ego, o seu furor, falou: não, vamos confirmar se eles morreram mesmo. Quando ele chega lá, a
Bíblia vai dizer que ele é visto a quantos homens? 4. O mesmo homem que está no meio do templo, o mesmo homem que está na fornalha. Olha como é que Deus é. O mesmo homem que está às vezes no lugar aonde você acha que ninguém vai estar, ele está contigo. Quando você está na bonança, é o mesmo homem que está contigo. Quando você está comendo um angu com feijão, é o homem que está contigo. Quando você tem noites difíceis para dormir, é o homem que está ao teu lado. Mas quando você deita em paz e descansa, também é o homem que está contigo. É o homem que está contigo que te leva para sair e para voltar em paz. É ele que guarda os teus filhos no colégio. Então você imagina como que é o cuidado desse homem na nossa vida. Então o Filho do Homem é o que está nos guardando diariamente. Amém? Fala. Essa palavra aí, ela também tem cumprimento lá em Mateus capítulo 1, né? Quando a estrela, a glória, vem do Oriente e repousa sobre a casa de Maria e José. Exatamente. E, no caso, ali anuncia o nascimento também de Jesus. Então, a gente vai ver que aqueles 3 magos, eles estavam ligados nessa palavra aí, tanto de Ezequiel, quanto de Isaías, de outros profetas, e quando eles acompanham a glória, a estrela, e param ali diante da casa de Maria e de José, eles vê o cumprimento dessa profecia, que diz que a glória ela foi, mas ela um dia iria retornar. Naquele tempo ela retornou para Jerusalém, né, e repousou sobre a casa de Maria e de José. É verdade, é o cumprimento das promessas. Cumprimento de que o Senhor já havia dito. Por isso que eu estou falando, a gente tem que procurar entender a Bíblia. Irmão, se você não está entendendo a passagem que você está lendo, peça pelo discernimento ao Senhor. Não entendeu? Chama aqui, ó. A pastora está aqui pronta, disposta a te ajudar. Entendeu? A pastora Jacqueline ali, né, pastora? Está ansiosa para tirar as dúvidas. Entendeu, irmão? Por quê, irmão? O importante não é só ler, irmãos. Se você for ler de qualquer jeito, você não vai entender nada. Procura entender, tenta entender o que sentido uma palavra me chamou a atenção. O que essa palavra quer significar? Porque nós temos que entender qual foi o contexto que foi dito para aqueles que ouviram naquela época. E o que ela se aplica hoje. Porque a Bíblia ela tem que ser aplicada na nossa vida. Não é só ler, você tem que vivenciar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. As 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha no caminho do quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar o que, irmãos? E a queda da cidade de? Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como um sinal de que, irmãos? De retirada do meio do povo. Ou seja, Ezequiel foi o cara escolhido. Imagina, Valéria, Deus escolher alguém para anunciar que, olha, não tem mais glória. Acabou. Saiu. Não tem mais graça. Aquilo que sustentava, ó, foi embora. Tu imagina, irmão, tem que ser o porta-voz da notícia dessa. Mas nós servimos um Deus, irmãos, que ele é tão gracioso. Porque Ezequiel, a gente não pode esquecer que, além de profeta, ele era homem. E um homem que vivia em qual nação? A nação que ele estava anunciando. E o mesmo profeta que anunciou isso, ele ia ter o gozo de anunciar, porque ele viu o que Deus mostrou para ele no livro de Ezequiel, capítulo 43, que a glória que saiu, ela iria retornar. Amém? Então, é importantíssimo isso para nossas vidas, irmãos. Que o mesmo homem que viu que saiu, Deus ia dar a oportunidade para que ele visse retornar. Amém? Vamos lá, continuando. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Alguém lembra
abre por favor para mim em Isaías 6. Quem está com Bíblia é beleza, tem que trazer a Bíblia, né? Não tem jeito. Vamos lá. Isaías 6, verso 3. Pode ler. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, toda a terra está cheia da sua glória. Alguém lembra um versículo, um livro, em que retrata a glória de Deus na terra? Alguém lembra disso? Um versículo? Tem versículos que são claros. Mas por que eu estou fazendo isso? Para exercitar a gente fixar o conteúdo. Lembra? Vamos lá. Gênesis, criação da terra. A Bíblia diz que Deus criou a terra porque ela estava sem forma e... Aí o que acontecia? Qual é o versículo que vem depois? O Espírito de Deus pairava sobre a face. O que pairava sobre a face da terra? O Espírito. Atente-se que não havia luminares no céu ainda, ou seja, não havia nem o sol e nem lua. E se o Espírito de Deus pairava sobre a terra, o que fazia a distinção da luz da escuridão? Era a sua glória. Porque a glória de Deus ela resplandece. Haja vista Moisés no monte, quando pediu para ver Deus passar. Aí ele diz, quando ele desce do monte, pastor, o seu rosto estava brilhando como o quê? Sol. Então é por isso que quando você olha para alguém, você vê aquela pessoa com um brilho diferente, é graça. É a glória de Deus. Você vê que o sorriso dela está mais branco do que o comum, que o rosto dela está mais limpo do que o comum, tudo que ela faz está dando certo, porque está tendo o que, irmãos? Glória de Deus. Aí você vê uma pessoa que não tem brilho, que não tem isso, por quê? O Espírito de Deus já não paira mais, já não passeia mais. Porque o pairar, Sérgio, era que o Espírito de Deus passeava pela terra, mesmo sem forma, mesmo vazio, o Espírito de Deus já pairava. Aí vamos voltar na Bíblia. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, ou seja, sem forma e vazio, eu já te conheci. Está entendendo o que eu quero dizer? Antes mesmo, irmãos, da gente pensar em algo, sonhar em algo, é o Senhor que está preparando para nós. Antes mesmo de eu arquitetar, ter um bom carro, uma boa casa, ter a vontade, quem coloca a vontade em nós, Rael, é o próprio Deus. A vontade de ter, vamos fazer uma faculdade, é Deus que coloca, irmão. A vontade de querer fazer um curso para me especializar em tal área, é Deus que coloca, irmão. Ah, eu sou a dona de casa, mas quem disse que você não pode se especializar em algo? De querer melhorar, eu quero aprender a escrever melhor, aprenda. Porque você, escrevendo melhor, você vai ler melhor. Lendo melhor, você vai entender melhor. Entendendo melhor, irmão, você vai conseguir aplicar tudo. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, se tem a oportunidade, Senhor, coloque em minha vontade. Coloque em minha vontade. Porque até a vontade de adorar a Deus vem dele. Deus criou o ser humano, colocou o ser humano na terra. Se você pegar o ser humano e colocar ele numa ilha mais distante que há, ele vai criar alguma coisa para adorar. Porque ele foi feito para adoração. Nós fomos feitos para adorar o nosso Deus. Porque somos o quê? Sua imagem e semelhança. Amém? Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Aí já estamos falando de Gálatas. Amém? Alguém está com alguma dúvida, irmãos, para a gente poder prosseguir? Estamos agora, terminamos o 2. Estamos indo para as reminiscências 3. Amém? Alguém está com alguma dúvida? Seja sincero, porque a gente está aprendendo todo mundo junto.
Todo mundo está entendido então? Amém? Vamos seguir? Vamos lá. O 3. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam da mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em... Ou seja, de forma literal. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Ezequiel 1 e 8:3, perdão. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos ou seja, Ezequiel estava passando na pele que aqueles cativos estavam passando. Irmãos, repara bem, por mais que você não conheça, olha como é que Deus é lindo, por mais que você nunca tenha visto aquela pessoa, quando Deus levanta alguém para falar para alguém, para um povo, alguma coisa, ela tem um mínimo de empatia por aquilo ali. Ela tem um mínimo de, sabe, de já ter visto, presenciado alguma coisa parecida. Repara bem. Ezequiel estava vivendo na pele o que o povo estava passando. Com Jeremias foi diferente. Jeremias, Deus fala para ele, ó, tu não vai descer com o povo para a Babilônia não. Tu vai descer com o povo, tu vai pegar, brincadeira, tá, irmão? Tu vai dobrar à direita, não vai entrar nem em Emaús, tu vai passar direto, tu vai descer para o Egito. O Egito ficava onde? No Oriente. Mas no Oriente Deus guardou Jeremias, Deus livrou Jeremias e abençoou Jeremias. Para cada profeta Deus tinha um propósito. Amém? Então não adianta você querer seguir o caminho que teu irmão está seguindo, que às vezes que Deus está querendo para você, Gilmar, é outra coisa. Ah, eu queria ser como o Rael está sendo. Eu queria falar como a Ana Maria fala, mas para você Deus tem um outro propósito. Amém? Então, nós vamos ver aqui, primeiro, perdão, a garganta está falhando. Ele tem uma experiência parecida com as outras experiências que ele teve. E ele estava no meio do povo, no meio do cativo, junto ao rio Quebar, que se abriram os... Irmão, imagina um negócio desse. Está lá, Valéria de Jesus lavando a sua louça. Vai lavar a louça, falou botar na roupa na corda, né, Valéria? Que é melhor que fica pegando o céu. Estende uma, pregador, Sérgio, pega mais pregador aí. O tempo que o Sérgio vai pregar, o pregador. Quando ela vai botar a outra, imagina, vamos ler junto, ó. E se abriram os céus. Irmão, não é qualquer um que Deus céu se abriu, não. Pergunta para o irmão que está do outro lado e fala assim: está disposto a ver o céu se abrir? É, irmão, tem que passar por um plano. Não é qualquer um que vê, não, irmão. Teve um que deitou, botou a cabeça na pedra e olhou. Quando ele viu o céu, o que ele viu quando ele botou a cabeça na pedra? Você já falou para essa vida? Ah, eu estou cansado, eu vou dormir. Aí tu fecha o olho, daqui a pouco parece Deus, parece todo mundo. Assim, eu fui arrebatado. Irmãos, você está entendendo? Tem propósito de Deus na sua vida para que Deus venha aparecer para você. Ou você vai ver o céu se abrir, ou você vai ver o próprio Senhor, ou tu vai ver a massa abrir, mas que ele vai aparecer, ele vai. De uma forma ou de outra. Então aqui, ele estava de frente para o rio, um rio que trazia alimento. Ele viu o céu se abrir. E via as visões de... Irmãos, quem mostrou para ele não foi o anjo Gabriel, não foi Miguel guerreando, não foi lá, sei lá, os anjos que já estão inventando por aí, né? Tem um som de anjo aí, já tem gente que está se achando um anjo na terra. Foi o próprio Deus que mostrou para ele que ia acontecer. Por isso que eu perguntei, você está disposto a ver o céu se abrir? Porque quando o céu se abrir, Deus não vai delegar ninguém, não. Deus vai mostrar, é o próprio Deus que vai mostrar para a gente. Por isso que tem sonho que tu fala assim, cara, foi Deus. Quem já teve sonho, certeza
maneira que Deus se revela em sonho. Eu sei que é papai no meu sonho quando começa a ouvir um barulho de vento. Eu sei que é ele. Irmão, se Deus nunca apareceu para mim em sonhos, peça hoje que você faz prova de Deus para ver se ele não aparece. Não da forma que você muitas vezes vai querer que apareça. Venha ele num cavalo branco, como a Bíblia, como os judeus queriam, com a espada na mão, guerreando, isso aqui não. Às vezes ele vai vir num jumentinho, com palavras doces, sabe? Não é daquele jeito que a gente imagina, mas quem disse que ele não aparece? Outrora estavam tristes porque ele tinha morrido. Eles estão andando no meio da estrada e está ele lá junto, irmão, conversando. Vocês estão tristes por quê? Você imagina o pastor aquele voltando do trabalho, BRT lotado, está em pé e tem um homem do teu lado perguntando: como é que ele está? Nem dizer um homem, uma mulher. Como é que está? Como é que está a tua vida? Aí você pensa: está difícil. Quem crê que Deus ainda pode se materializar para falar com a gente? Quem sabe, sério, você não já encontrou Jesus na rua? E aí? Da mesma forma que ele fez com os discípulos de Emaús, ele faz até hoje. É que está andando aqui, senta na fila do médico e começa a conversar, começa a fazer, daqui a pouco começa a sentir no teu coração uma paz, uma tranquilidade. Isso é Jesus, irmão. Dia difícil, transporte horrível, nada está dando certo, mas é Jesus vem e aparece. Com uma voz de muitas, para acalmar o coração, para acalmar o espírito, para trazer paz ao entendimento. Irmãos, como é gostoso você ver Jesus. Que muita gente entra pela igreja, irmão, até com um sorriso no rosto, mas o coração destruído, destroçado. A cabeça, irmão, só quer pensar em dormir, porque não aguenta mais, está todo o tempo ali, lutando. Aí vem a voz de muitas águas. E começa a falar: filho, tu lembra? O que eu já fiz na tua vida? Tu lembra que quando teve a nuvem de dia, fui eu. Tu lembra da porta que abriu para ter aquela comida gostosa lá? Fui eu também. Tu lembra quando estava todo mundo com problemas de dinheiro, o teu pagamento que colocava na tua conta era eu? Então tu vê como é que aí Jesus começa a lembrar. Jesus não joga em rosto, sério. Ele faz lembrar. Fala agora. Salmo 103. Salmo? 103. Bendize minha alma, Senhor, que é muito nome. Bendize minha alma, Senhor, não se esqueça de ter feito. Você vai falando. Exato. Exato. Então, irmãos, isso aqui são aprendizados. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como um sinal da retirada da presença do meio do... Irmãos, quando a glória de Deus sai, o que... Vamos trazer um exemplo aqui. Outrora Israel foi para a guerra, não se preparou, não jejuou, não orou, não buscou, foi para a guerra. O que ia na frente do povo, me lembra? O quê? A arca era um dos objetos mais valiosos daquela época. E o povo tinha tanta segurança em Deus que ela ia na frente. Agora não ia lá atrás, não, lá na frente. Alguém lembra quantos levitas levavam arcas? E aí, quem lembra quantos eram? 4. 2 na frente, 2 atrás. Lembra que ela tinha os cabos ali? E estava lá a levita levando, sério, a arca, que era um de cada lado. Tanto que quando a arca ela tombou para um lado, alguém foi colocar a mão para segurar, o que aconteceu? Porque só quem podia botar a mão na arca era quem? Quem? Os levitas e sacerdotes. Vamos lá. A arca está indo. Só que Israel não se santificou. Israel não procurou obedecer ao Senhor. Israel estava em pecado. A guerra aconteceu e a arca lá foi levada com um prêmio. E aí o povo estava preocupado em uma batalha. Por quê, irmão? Foi porque a arca foi levada ou porque agora não tinha mais a presença de Deus? Tem muita gente querendo partir para a batalha, irmãos, sem se preparar, sem se jejuar, sem orar, sem buscar, só se garantindo a presença. Mas tem hora que o próprio Deus vai permitir, certo?
Josué, Josué, não pega nada, se prepara para outra batalha, porque a gente vai vencer outra batalha. Josué passou a ordem. Obedeceram a ordem de não pegar nada? Alguém lembra qual foi essa batalha? Batalha de Ai. Pegaram os espólios, chegou a outra batalha. Povo em maior quantidade, cidade fácil de se derrotar. O que aconteceu? Eles ganharam a guerra, Zé? A batalha, perdão? Por causa da desobediência. Eles se garantiram. Você acha que a arca não fez o mesmo caminho? Fez o mesmo caminho. Mas eles ganharam? Irmãos, tem crente que... E aí, está indo para orar, está indo para orar, ora por mim. É o crente o quê, pastor? 6 horas. Está vendo se preparar para a batalha lá, mas ele mesmo só fica na água de quem vai. Irmão, tem guerras que é individual. Se você não se preparar para as suas batalhas, quem vai perder é você. Não adianta você contar, claro, que tem guerra que a casa toda está junto. Mas tem guerra que é você e Deus, Deus e você. Não adianta você contar para ir na água do seu esposo está buscando, o esposo na água da esposa está buscando. Irmão, vai dar com os burros na água. Tem hora que Deus falou assim, vai, você desce, você. Porque o que eu tenho é contigo. A salvação é o que, pastor? Então, irmãos, Ezequiel mostrou que o povo viu a retirada da glória. Fala. Uma coisa também se observar ali naquela guerra, tinha muitos que estavam ali certos, mas por causa de uma memória errada, todo mundo Falou. E às vezes na igreja... Pessoas inocentes morreram. Às vezes também dentro da igreja assim, se a igreja estiver dividida... Excelente exemplo que a irmã trouxe. Excelente exemplo. Igreja, somos nós. Ministério, somos nós. O pastor está falando, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. E tem alguém que está flertando com o pecado. Está flertando. Aí, irmãos, acontece algo e pessoas espiritualmente morrem. Você acha que sobre quem que vai cair essa culpa? Por isso que nós temos que estar entendidos que nós carregamos um sobrenome que é Cristo. Que temos peso, tem peso sim as nossas atitudes, irmão. Eu sou do ministério, mas sou só obreiro. Sou só diácono. Irmão, tu que pensa. Porque na hora que você fizer algo que vai trazer, não vai manchar só o teu nome. Mancha a igreja, mancha o ministério, o nome dele. Entendendo? É por isso que ele trata de falar com Ezequiel para ficar no meio dele, e agora os reis que se prostituíam não vão mais. Porque eu, Senhor, que vou comandar o negócio. O próprio Deus fala para Ezequiel no capítulo 43. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, que as nossas atitudes, irmãos, parem para pensar. 20, 30 anos de ministérios podem ser jogados por terra em questão de minutos. Se você pecar, da forma que você fazer, cuidado, irmãos. Cuidado. Não flerte com o pecado. Porque, irmãos, o pecado ainda tem o seu salário, que é o quê? Não mudou não, tá? Não tem esse negócio de auxílio com o pecado, não é isso não. O salário do pecado é morte. Amém? Eu estava, depois da saúde, aí eu estava levando para uma senhora que tem duas pernas, aí tem aquele problema de depressão, aí eu estou com problema, aí eu estou passando isso, passando aquilo. Vamos na igreja, que o Senhor vai resolver, vamos cuidar dessa caminhada. Você precisa de fazer a caminhada, entrega a tua vida nos pés do Senhor, entrega a tua família, teu marido,
Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. No 25º do nosso cativeiro, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, estamos falando de 28 de abril. Irmãos, aqui é uma forma de trazer, ao calendário atual. Foi no dia 28 de abril do ano de agora. Isso aí. Que Ezequiel voltou espiritualmente. Amém? Vamos lá. Terceiro não, desculpa. O templo do milênio, não é isso? O templo do milênio. Vamos lá. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Olha aí quem mencionou. Quem foram os profetas? Isso aí. Estava pensando que ia falar de Levítico. Tinha João? Ah, tem um negócio lá, né? Ah, tá. Mas é o único a descrever o que, irmãos? Olha aí que interessante. 3 profetas, 3 homens de Deus, 3 homens que se colocavam na brecha, que buscavam o Senhor, que ia, que fazia, mas apenas um viu com abundância de detalhes. Então, se daqui a 5 meses alguém te perguntar quem foi o profeta que viu o novo tempo do milênio com abundância de detalhes, quem vocês vão falar? Então, Ezequiel, ele viu, irmãos, uma abundância de detalhes. Você imagina o cara chegar e ver o que ele viu? O novo tempo do milênio, sabe, restaurado, a glória de Deus entrando de volta. Irmãos, isso é lindo demais. E um dia nós iremos ver, irmãos, e contemplar, face a face. Aí vem dizer que agora, Valéria, nós vamos assentar na mesa junto com ele. Aí ele diz que na hora que eu for pedir algo, eu vou precisar. Eu vou estar aqui, frente ao Pai. Imagina, como é que é interessante. Porém, a gente está pregando isso e muita gente não está acreditando. Lucas fala que ainda há muitas moradas, ou seja, muitos lugares. Devemos continuar pregando. E lembrando do que Apocalipse fala. Prega, invista, mas cuide-se. Quem está de pé? Cuide-se para que não. É importantíssimo mesmo. Que adianta de pregar, e na hora que a gente subiu, ficou. Cuide-se. Senhor, o que está faltando? Ah, filho, tem um caminho longo, então vamos prosseguir. Porque que adianta 30, 40 anos de ministério, na hora de ser arrebatado, na hora que morrer, porque quem morre hoje, ou ele vai para concorrência, ou ele vai para onde? Quem morre hoje, ele vai para concorrência ou vai para onde? Vai para o céu ou para o seio de Abraão? Para o seio de Abraão. E aí, o que adianta o cara chegar lá, morreu? Não, o seio de Abraão é assim. Cláudio Duarte ele fala uma palavra figurativa muito bonitinha. Ele fala assim, você pode até não acreditar no mundo espiritual, mas quando você morrer, ou você vai ver o chifrinho, ou você vai ver as asinhas. Irmãos, isso é uma verdade negada. Só tem 2 caminhos: céu ou. Então a gente tem um entendimento que eu tenho que buscar a todo momento ir para onde, irmãos? É fácil? É impossível? Mas então, possamos prosseguir. Vamos lá. Que templo é esse? Não aparecem neles peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como o que, irmãos? Por que a gente enumera com ele?
Porque a arca simbolizava quem? Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. O altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. São algumas coisas que a gente pode enumerar. Então você vê como é rico em o que, irmãos? Detalhes. Deixa eu só botar aqui. Estou no 3, não é isso? 2 agora. Desculpa, perdão. Um tempo diferente. Isso. Tina, pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e no tabernáculo, pode-se dizer que o templo, que é um templo atípico, ou seja, diferente. Um templo atípico, um templo diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para quem? E tudo isso se cumpriu aonde, irmãos? Alguém abre, por favor, para mim, em Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Pode ler. Agindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Se cumprindo a palavra de Ezequiel. Por quê? O que Ezequiel estava vendo era o que vai acontecer no milênio. A eterna redenção, irmãos, onde nós agora estaremos com quem? Com Cristo em definitivo. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre esse negócio de milênio? Sobre dispensações? Alguém tem dúvida sobre isso? Qual é a dispensação que nós vivemos hoje? Alguém lembra qual será a próxima? Do milênio. Então, da graça, o que está faltando se cumprir na graça? Alguém lembrou quando falta se cumprir na dispensação da graça? A promessa que eu citei hoje. Todo? A volta de Cristo. Claro que dentre elas algumas outras promessas ainda vão se cumprir. Por um exemplo, irmão, você quer saber se as promessas estão se cumprindo ou não? Olha para onde? Para? Rael me mandou um vídeo esses dias, que é interessante, ele até comentou aqui já. Que o mar morto está deixando de ser morto. Está passando a ter vida. É uma promessa se cumprindo. A Bíblia fala que vou lembrar onde botar no grupo. Que em Jerusalém a terra ela ia se abrir. A terra em Jerusalém ela está se abrindo. Sabe por quê? O mar morto, ele é morto por causa do quê? Alguém lembra? Por causa do sal. E o sal, ele sem estar umedecido, ele rapidamente se esfaz. E conforme ele está secando o mar, as partes que eram no meio lá perto do Mar Morto, são promessas de Deus que estão se. Fiquem atentos em Jerusalém, irmão. Não deixe de olhar para Jerusalém, amém? Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais do milênio. Uma dispensação diferente. Vamos lá. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo
capítulo 40 a 48, foca no novo tempo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre quem? Tudo isso aponta para o... E o que, irmãos? Quando o reinado de Cristo de 1000 anos vai começar? E aí? Alguém lembra? A Bíblia dizer que Cristo vai descer e vai guerrear com quem? Quem ele vai vencer? Satanás. Eles vão ser lançados aonde, irmão? Aonde, professor? Isso aí. E aí vai acontecer o que depois? Lago de fogo. E daí que eles foram lançados aonde? Lago de fogo. Quem vai reinar sobre a terra? Porque vai descer a nova. Quem reinará sobre ela? Aí começa o reinado de Cristo nos seus 1000 anos. 1000 anos, um milênio. E depois disso, alguém sabe o que é? Depois disso é a eternidade. Amém? Amém? Oi? Uma dúvida que eu já estava falando com Israel. Fala que a pastora está doida para tirar essa dúvida. A besta, o que vai ser essa besta? Menina, eu sei que eu não vou saber porque eu não vou estar aqui. A besta é um mistério, né? É, assim, eu não sei, irmão. Olha, o povo tem a cabeça tão fértil. Tem candidatos também. Candidatos não falam. Mas o povo achava que o Trump era o anticristo. Mas até hoje a gente está aí nessa incógnita. Tem gente que acha que tem gente que acha que é o Papa. Irmão, a gente não sabe. O Lula. Irmãos, eu só sei que eu quero ser arrebatado. Se quem vai assumir esse cargo, quem vai ficar com ele, vai ficar para quem vê. Eu sei que a gente... Assim, fala assim, a besta, a gente imagina um bicho, mas assim, o anticristo. Uma fera, né? Porque Israel, porque eu falei assim, o anticristo vai ser o quê? Uma pessoa que já está predestinada a nascer, que vai ser aquela pessoa, ou vai ser alguém que vai nascer, tipo igual Judas que se deixou levar. Menina, se eu te contar um negócio, não acredito. Papai ainda não falou. É uma coisa assim. Nem na Bíblia está, não. O que vai ser? Aonde ele vai ser? O dragão. Tem certas coisas que Deus priva o homem do E conhecimento. assim, se fosse predestinado, eu acredito que a gente já ia olhar o anticristo. A gente ia ter preconceito. Chegou ele, chegou antes. Acabou o assunto que o anticristo está chegando aí. A gente ia ter um preconceito. Eu acredito que vai ser igual a Judas mesmo. Vai se deixar levar. Se levar a sério. Olha lá. De qualquer suspeita. Oi? A gente olha assim. Mas Tem eu não características. creio que seja predestinado, porque aí seria contra a salvação. Tipo, seria Judas, predestinado a negar Jesus? Então, não creio que seja alguém predestinado, mas alguém com o seu coração tão ruim que vai se deixar levar para esse negócio e o diabo aproveita para poder levantar. Porque para pensar, olha só. A gente vendo essa linha que a professora está falando, os cristãos que viviam lá em 1940, eles já poderiam estar achando que Hitler é anticristo. Vai ser alguém tão ruim, muito mais. E eu ainda tenho assim. Que primeiro ele vai trazer na irmã Maria uma falsa paz. Porque não, vou fazer o que ninguém conseguiu fazer. É unificar o mundo. Aonde eu posso afirmar que a ONU vai ser uma ferramenta importantíssima nisso. Porque o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Vai ser um palco para aquilo ali. Eu posso, assim, cogitar ser até alguém que venha do meio cristão mesmo. Porque quem é que vai convencer um cristão? Quem é que vai falar a linguagem do cristão? Que vai falar a linguagem da igreja? Alguém que tenha conhecimento da linguagem da igreja. Quem lembra? O próprio Satanás, sabe? Conhece? Tanto que ele julga Jesus, ele julga não, minto. Tanto que ele tenta tentar a Jesus aonde? Dizer a palavra. Se tu és filho,
Porque ele sabia que havia promessa. Então, irmãos, está chegando um tempo, já estamos, esquece o que eu falei, risco. Estamos vivendo um tempo em que não podemos deixar nos enganar. Vamos ser crentes igual crente de Bereia. Amém? Crente bereano. Tem o quê? Falou? Procura na palavra. Pastora pregou. Não é vergonha não, tá não. Se tiver alguém pregando, pega a palavra, irmão. Verifique se aquilo que ele está falando realmente tem contexto do que você está lendo. Porque você não vai ser enganado. Aqui na igreja você tem total liberdade de fazer isso. O presbítero Mike está pregando. Ih, mas ele está dizendo isso aqui não, hein? Chama depois, ó. Tu falou? Está batendo não. Porque crente que faz isso, irmãos, não é enganado. Não vive enganado. Amém? Está com alguma dúvida? Irmãos, as pastoras estão doidas para tirar isso. Amém? Vamos lá. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse templo é o templo do... Mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Uma pergunta. E aí? O que você acha? Já que Jesus foi sacrificado por nós, no tempo do milênio havia necessidade de sacrificar animais? Por quê? Alguém sabe me responder por quê? Os animais eram sacrificados, como ele falou, na expiação do... E quem foi sacrificado por todo o pecado? Então não tem mais necessidade. Exato. Belíssima palavra. Vitalício. Para toda vida. Amém? Então... Exato. Vamos lá. O incenso representa o que, irmãos? O castiçal tipificava quem, irmãos? Cristo como o quê? A era messiânica será marcada pela presença... Pela presença... Irmãos, real e literal. Ou seja, palpável. Real. Então, quando isso acontecer, irmãos, eu acredito que nós estaremos. Porque se eu não acreditar, irmãos, vai estar vivendo em vão. Tu acredita, Maria, que vai estar lá? Acredita, Zé? Tu acredita, William, que tu vai estar? Acredita, pastora, que tu vai estar, pastor? Eu creio em nome de Jesus. Irmã Maria, tu vai estar lá, irmã Maria? Irmão, se a gente viver não acreditando, a gente está vivendo aqui em vão. Exatamente, estou fazendo o que aqui, irmão? Você está entendendo? Se a gente estiver vivendo, Sérgio, domingo após domingo na igreja, escola dominical e culto à noite. Segunda, quinta-feira, oração pela manhã, terça-feira, culto de ensino, quinta-feira da manhã. Se eu estiver fazendo isso tudo na minha vida, sem acreditar, irmão, eu estou vivendo uma mentira. Mas agora, se eu acredito nisso tudo, irmãos, a recompensa é isso aqui, ó, é céu. Porque bendito foi aquele que viu, creu. Mas mais bendito será aquele que não viu, Zé. Mas creu. Fala, Paulo. Todos quantos receberam, deu o poder, serem feitos filhos de Deus. Verdade. Filhos. Irmão, a gente não vai ser afilhado, a gente não vai ser primo, parente, distante, a gente vai ser o quê, galera? Filho. Vamos lá. Isso aí. Sem a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá o quê? E aí, continua. Nem dirá o coração, nem delas se lembrarão, nem as visitarão. Isso não se fará mais. Por que isso não se fará mais? Alguém sabe dizer? Porque
simbolizar quer dizer que isso aqui está representando algo. Jesus agora vai precisar de representante? Ele mesmo. Olha que lindo. Ele não vai precisar, sei lá, vir botar algo na cassete que fazem isso, colocar uma coisa que represente. E aí é adoração à imagem e semelhança, né? Tem muita gente que faz isso aí, mano. Coloca uma imagem lá, que dizem que é, e a pessoa vai lá e prostra sobre aquela imagem. Mas nós não. Nós acreditamos que o Cristo mesmo ele está nesse momento aqui, sentado conosco, vendo a nossa aula, vendo o que a gente pensa, o que a gente realmente entendeu. Aí agora para pensar se nessa manhã o Espírito de Deus, como aconteceu, chega e fala assim: entendes tu o que lês? Temos entendido o que está sendo dito? Está dizendo aqui que representava, simbolizava. E vai chegar um momento em que isso não vai precisar mais. Por quê? Porque o mesmo estará no meio de nós. Amém? Ele não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez. Eu falei ele, né? Deixa eu retificar. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de quem, irmãos? Depois disso, a arca desapareceu com... Não se tem notícia de onde ela deve estar. Acredito que Deus deve estar escondendo ela. Por quê? Irmãos, para pensar. Os homens já adoram só por falar que tem um pedacinho da madeira que era. Caramba! Irmãos, durante anos a igreja romana, ela vendia pregos, dizendo que eram os pregos de Jesus. Imagina quantas vezes Jesus foi curado, né? Uma pessoa já tem uns 500 pregos dedicados. Hoje, não vou fazer, irmãos, entendam bem. Tem pessoas que falam que olha, essa água aqui é água de tal lugar. Irmãos, 500 mil garrafas, acabaram comigo. E pessoas pagam dinheiro, mas muito dinheiro para ter aquilo ali. Você imagina se a arca não tivesse hoje? O que as pessoas iriam fazer para poder? Loucuras, irmão. Tem pessoas, irmãos, não se assustem com o que eu vou falar. Tem pessoas que não adoram a Jesus, não idolatram a Jesus. Irmão. Tem pessoas que idolatram seus filhos, seus esposos, esposas. Sem ele não vivo, sem ele não morre, a gente não vive sem Cristo. Irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acredito que isso é Michael que está falando, não sei se os pastores concordam, que o próprio Deus deve estar ocultando a arca, guardando ela em algum lugar. Porque se for a vontade dele, lá na restauração, ela aparecer, ela vai aparecer, né? Porque ele não fala. Agora, se não for também, o importante é que nós chegamos lá. Amém? Vamos continuar. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E foi confeccionada por quê, irmãos? Por ordem. Lembre, quando Deus estava lá para dar a ordem do tabernáculo, Deus deu uma planta do tabernáculo, deu a planta também de quê? Da arca, dos utensílios. Segundo um Deus que cuida dos mínimos. Irmão, olha para a tua vida. Olha os detalhes que Deus tem cuidado dela. Deus tem cuidado do que tu come de manhã, do que tu vai vestir, da água que tu bebe. Ah, Jesus está faltando água aí, eu estou passando por um processo de água. Não precisa assim. Mas a gente consegue beber água, tomar o nosso banho, consegue fazer as comidas. Senhor, está difícil, estou apertado financeiramente, estou ganhando um pouquinho. Mas tem arroz, tem um sal para botar no arroz, tem um alho para temperar. Senhor, estou comendo ovo, irmão. Graças a Deus. Tem gente que não está comendo nenhum arroz, irmão. Não vou falar para vocês longe, não. Dentro do Vilar Carioca. Então, tem aquele hino da Jéssica Augusto. De nada tenho falta. Ele tem sido nosso pastor. Tem sido nosso mestre. O pai que a gente precisa. Ele tem sido nosso ombro quando a gente precisa chorar. Tem sido aquela pessoa que te procura para contar a felicidade quando tem que contar.
Estou falando alguma mentira, irmãos? Eu não sei vocês, mas estou vivendo dessa forma. Passei por um momento difícil financeiro recentemente, porque tive que operar, correr às pressas, o mundo financeiro virou de cabeça para baixo, o espiritual da mesma forma, não vou ser hipócrita de falar que não. Mas eu não via, não conseguia enxergar. Isso estou falando a verdade, minha esposa não faz mentira, não. Eu não enxergar, mas havia cuidado, havia zelo. Irmãos, eu não estava conseguindo enxergar, não estou falando sendo mentiroso para você, irmão. Ela está ali própria. Eu não conseguia ver o cuidado dela na minha vida. Eu falava, eu não consigo ver. Do nada minha vida mudou, virou. Aí eu falei, foi até uma frase que eu falei com a Larissa, Larissa, eu estava o tempo inteiro, quando aconteceu aquele negócio comigo com a Larissa, o negócio da Aninha, que a gente perdeu a nossa filha, foi Larissa, eu senti que eu estava com as rédeas na minha, eu conseguia fazer as coisas, mas agora é como se eu não tivesse porra no volante. Aí a Larissa falou a seguinte frase para mim, e quando que tu teve a mão no volante? Foi ou não foi? Ali eu comecei a... A gente olha para a nossa vida, quem sempre esteve com a mão no volante foi o Senhor, irmão. Quem sempre esteve com a mão na nau lá e não deixou naufragar foi o Senhor, irmão. A gente acha que porque a gente inçou uma vela, a gente fez muita coisa, mas não. Que se a gente não tiver, irmão, até a força que nós temos vem de Deus, irmão. A força para levantar, o ar para respirar, tudo vem de Deus. E aí a gente acha que a gente pode reclamar de algo. Lembra de Jó? Jó capítulo 4, ele fala que os amigos de Jó chegam para Jó e falam assim, na hora que era tu chamando a atenção do povo, na hora que era você falando, você falava, mas agora quando vem a gente para falar com você, você logo trata de ficar com raiva. Às vezes nós somos assim. Quando é gente para falar, é maravilhoso, mas quando é gente que está passando, e alguém vem falar para a gente, mas você não estava pregando sobre isso, e a gente logo quer se fechar. E aí Jó teve uma hora que ele, não vou falar com o papai, o que está acontecendo? Aí vem Deus, aonde estava tu? Quando eu fiz, quando eu aconteci. E a gente logo dá de voltar com o rabinho entre as pernas e falar, Senhor, perdoa, Senhor, me ajuda, me faz me levantar. Irmãos, às vezes chega a esse ponto. Mas louve o nome do Senhor, que não tem faltado cuidado, não tem faltado, irmão, já parou a pensar? Lavar a louça, Deus está ajudando. O sabão multiplica. A roupa, o sabão dura. Vou nem citar o gás, irmão. Se você parar para analisar, caramba, como é que esse gás ainda está ali? É Deus multiplicando. Vamos falar junto. De nada tenho, de nada temos. Irmão, não tem faltado nada, igreja. Água na geladeira, ovo, fubá, farinha, feijão. Quem sabe não tem carne na casa dos irmãos, não sei, Deus aí. Peixinho. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, eles tinham fazenda. E nesta fazenda, aí nasceram 12 filhos. O mais novo estava com 2 para 3 anos, a minha mãe apresentou um câncer e meu pai vendeu tudo. Aquilo vendeu, recebeu nada, e dali ele saiu para a cidade para cuidar da minha mãe. Aí levou aquele monte de filho, toda a fartura ficou para trás. E ali nós começamos a ter necessidade, muita necessidade. A minha mãe veio a óbito, e aí nós fomos vivendo esses 12 filhos, um lado, outro, todos mais novos dentro de casa. Aí aquelas pessoas que chegam na escola, a professora perguntou, o que a criança mais gostava de comer? O que vocês mais gostam de comer? Eu falei, comer arroz com feijão. Eu passava necessidade, muita. E hoje, eu, pela honra do Senhor, depois que eu me tornei, comecei a trabalhar, comecei a me entender como gente. Hoje eu tenho até Para dar. Sabe o nome disso? Cumpriu o versículo na sua vida de muitos. Que não viu um justo. Aí você olha para mim, Maia. Tem pessoas cristãs passando necessidade. Mas aí você olha para nós aqui na Monte Moriá, ela tem condição de dar. Ela vai lá e dá na campanha do. Tem pessoas que, irmão, se você tem condição de ajudar, ajuda.
Não retém a tua mão, não. Olha, eu tenho 3 galos em casa. Macarrão. Não é galo não, né? Você acabou de achar que vai doar o galo. 3 macarrão galo em casa. Vou comprar um. Fala uma marquinha mais. Uma dessa daí da vida. A malha. Você tem que. Não, malha é gostoso também, irmão. Mas tá bem. Vamos botar assim. É questão de. Isso, questão inferior. Não tá certo. Eu vou pegar uma malha e vou doar uma malha. Irmão. Você tem um galo para comer. Agora eu tô falando aqui. Ó, feijão com feijão é bom. Vamos lá, irmão. Espera aí. Você tem na tua casa, profetizando, hein? Você tem na tua casa lá, são filé na geladeira. Você tem na tua casa lá, a 100, você tem a opção de coisa. Ah, eu vou doar pro irmão, vou ali comprar uns pescoços e pés, irmão. Espera aí. Na maneira que vos medir. Então, irmãos, se você tem, eu tenho a sua união, tá? Ah, não deixa eu focar pra tu não, tá? Não chega esse também não. Teve uma vez que eu soube de uma história, que o cara chegou assim, olha, Deus me revelou para me dar o gás, ele só tinha o gás dele. Então ficou sem gás, irmão. Que Deus é esse? Que negócio é esse? Eu vou tirar o que eu tenho do meu para dar para os outros? Não, peraí. Se que eu faço uma comida aqui, eu dou para você também. Seja sábio. Que nem toda boca que é para falar que é Deus, é realmente. Vamos lá. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel, fará. Vamos assim dizendo, né? Vamos lá. 4. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei. Irmãos, isso é uma certeza que tem que estar no nosso DNA. Jesus, ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Amém? Tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, ou seja, não há mais necessidade. Ele disse, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele, Ezequiel 43:18, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os, olha aí, Hebreus 10:4 fala que esses sangues aí, eles não são capazes de tirar pecado. Porque o que tirava pecado não era o sangue do animal lá atrás, era o ato da propiciação, que foi cumprido em quem? Em Jesus. Então Paulo, vou falar Paulo, né? Hebreus, senão as pessoas não posso. Mas o autor aos Hebreus fala que, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Amém? Vamos lá. O apóstolo Paulo usa, ele fala, vamos lá. O apóstolo Paulo usa a metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e que é o vosso culto. Olha que lindo, irmão. Então, no culto de hoje à noite, como é que você vai se portar? Como que é? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio. Em Ezequiel, uma delas, é a principal, considera o sacrifício como o quê? Como memória. Alguém lembra uma coisa que nós fazemos em memória? Que ali simbolizava o sacrifício de quem? Que nós pegamos o pão e o vinho, o suco, o pão e o suco, como que? O corpo e o seu? Fazem isso
todas as vezes em... Não está certo, não está todo mundo está vidrado. Como memória do sacrifício de Cristo. Assim, como a ceia do Senhor, no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Vamos lá. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo de Deus, do templo e dos seus adoradores era completa, meu Deus, era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu já diferente. O que ele viu? Que a glória do Senhor. Quem está disposto agora de ver a glória do Senhor encher a casa? Não estou falando só essa casa aqui não, irmãos, a sua casa também. Irmãos, presta bem atenção aqui. Deus está disposto a encher a tua casa, irmão. Dá para pensar nisso? Para pensar. Vamos fingir que o Sérgio é o Obed-Edom. 3 meses foi suficiente. 3 meses foi suficiente para ele sair de um cara que morava à beira da estrada como um mendigo a ser chamado de Senhor no meio do povo da estrada. Mas o mais bonito não é isso. Na vida dele financeira, irmã Maria, voltar a ser de novo. Agora, o mais bonito na vida de Obed-Edom é que a Bíblia dizer que ele e os seus filhos trabalhavam para o Senhor. Irmãos, o mais lindo na minha e na sua vida não é o que Deus vai fazer financeiramente, o que vai fazer. Quem crê nisso? Deus vai fazer. Mas o mais lindo é ver você e a sua casa servindo a Deus. Irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é vamos dizer assim, uma profecia que vai estar sendo vivida nas nossas vidas, irmão. A sua casa serve ao Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, a tua casa vai servir ao Senhor, irmãos. Irmãos, isso é uma profecia para mim e para você. Amém? Vamos lá. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, e como o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus, o retorno da glória de Javé significa a volta de quem? Irmãos, e na noite desse dia não vai faltar presença aqui, eu creio nisso, tá? A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu ao interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto. Os irmãos estão olhando comigo? Vamos lá. Um homem se pôs junto. E se tem um homem que se pôs junto de nós, quem é esse homem? Feche o olho agora e lembre o pior momento da sua vida. A perda de alguém, a luta de alguém, a sua luta interior, a guerra que você está vivendo. Lembra quando foi que o homem chegou e se pôs junto de você? Que o homem chegou lá e te deu um abraço, que o homem chegou lá e te deu uma paz do Senhor. Graças eu te dou, eu tenho sido o seu sustento, tenho te guardado. Irmãos, lembra do momento difícil? Agora lembra também, quando foi o ápice da felicidade, o homem também esteve lá. E se essa felicidade ainda não chegou, eu acredito que quando ela chegar, tu vai lembrar que o homem também vai estar. Irmãos, o Senhor, Ele vai estar com... Irmãos, eu acredito que tem culto de ação de graça sendo marcado para nós já. E a gente vai se alegrar. Irmão, não é vergonha não, a gente vai sentar, vai se alegrar. Se tiver que comer churrasco, vai. Se tiver que ir para o rei do gado, vai. Mas a gente vai se alegrar, irmão. E o Senhor vai estar sentado conosco, em lugar de destaque, principal convidado. Antes de você convidar qualquer um da igreja, antes de convidar a pastora Jaqueline, fala: Senhor, tu és o principal da festa. Quando chegar o momento de se alegrar, que o sorriso vai estar no rosto, lembra que eu preguei quinta-feira? Que a roupa que ele já colocou no teu coração vai estar pronta, passadinha, o vestido, o sapato, mas na hora que tu for receber a tua bênção, tu fala: Senhor, tu vai estar do meu lado. Porque, irmãos, quem vai entregar na minha, na tua mão é Ele.
estou te dando condições. Vai, conquista. Irmãos, vai chegar esse tempo na minha e na tua vida. Mas lembra, Ele vai estar do nosso lado. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor. Que é quem, irmãos? O próprio. Pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus. Irmãos, você imagina, que lindo. Onde habitarei no meio dos filhos de para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, o nome santo. Irmãos, isso é uma promessa que está se cumprindo na minha e na sua vida. Vamos lá, 3. 3 do 3, né? 3 do 3. E agora a santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio babilônico, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono e da planta dos seus. O vai ter uma imagem ali, ó. Será mais ou menos assim. Ele é sentado no meio do trono e nós ali, face a face com ele. Amém? Quem crê nisso? A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E assim que o livro começa, cuja sua visão ocupa todo o capítulo 1, outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo. Se não me engano, quem deu essa lição foi o Israel, não foi? Ele presenciou lá rostos egípcios dentro do templo. Alguém? Os irmãos lembram disso? Os animais, o Israel deu essa lição. Razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, no novo tempo, que Deus mostrou a Ezequiel de forma literal. Amém? Então, irmãos, alguém ficou com uma dúvida?